Nós tínhamos o item 17, hoje é o despertar da consciência reflexiva, que é o capítulo 8 do Momentos de Consciência, Karma e Consciência, e o capítulo 9 do Encontro com a Paz e a Saúde, a Conquista da Consciência. Então, nesse momento, a Joana traz essa questão da aquisição da consciência, traz alguns níveis que nós passamos, né? Todos nós, e o real objetivo, que é justamente da autoconquista, de poder se diluir, de poder se doar, que esse seria o objetivo essencial para a Joana, né? O que vocês gostaram, assim, o que vocês refletiram? Não, é com relação ao karma, não é? Que karma, na verdade, é ação, né? É uma ação. Uhum. E depois ela se refere, e ela dá o exemplo da Maria de Magdala. Sim, tá Né? certo, então, ela falou disso nesse livro. Tá certo, né? Eu estou meio perdido aqui, mas eu acho que é isso aí mesmo. Sim. E o exemplo dela eu consigo entender, a grande transformação que ela teve quando tinha uma vida promíscua e depois, ao se defrontar com Jesus, toda a transformação que ela teve, adquirindo a consciência. Né? Mas o que isso tem a ver com karma? Tem a ver que a Maria de Magdala era uma mulher que, aos olhos do mundo, né, promíscua. Ela era muito bela e daí ela vivia na luxúria, estava entediada, aquela coisa. Então, Judas já vem com um propósito que ela compara, né, Joana? Ele já vem consciente, ele já vem sabendo quem é o mestre, ele já vem entendendo, ele peregrina com ele. E, no entanto, Judas cai em erro e sucumbe, se enforca e depois passa por várias encarnações difíceis para suprir e para recuperar a autoestima dele, né? E já Maria de Magdala, que já estava naquela situação cheia de obsessor, ela é a que mais conquista essa consciência, ao ponto que ela foi quem mereceu ver o Cristo quando volta, né? Então, nesse sentido, a Joana está falando justamente da ação, de como nós podemos mudar, que o melhor ponto de partida é onde nós estamos, ou seja, não preciso saber o que eu fiz, ou quem eu sou, o que eu já fiz, mas sim que transformação eu consegui, nesse sentido. Entendi. No processo de conscientização, a força que ela coloca nisso em termos de ação, até o que significou a transformação dela. Depois ela terminou, inclusive, lá ajudando os leprosos. Lá foi, quer dizer, o que levou ela a ter essa ação, esse desprendimento, largar a luxúria toda e ir ao encontro dos mais necessitados, e acabou morrendo por lá, né? Sim. Aquele livro da Boa Nova, né, mostra esse encontro dela com o Cristo e toda essa transformação. Ela serve, né, aos leprosos, depois ela mesma tem lepra. Isso. E ela acaba sofrendo muito preconceito, né, porque os homens achavam que ela era uma tentação, ela era filha do mal, né, então tinha aquele medo de se desviar dos preceitos cristãos. Ela morre, então, e assim que ela desencarna, ela encontra Jesus numa praia, ali eles mostram, né? E ela vê ele mais belo do que nunca, e ele diz: venha, Maria, passaste pela porta estreita, amaste muito. Que ela tinha essa sede de amor quando ela procura ele. Porque todos amavam pela forma dela, né? Ou pelo que ela podia proporcionar, mas ela tinha necessidade de um amor verdadeiro. E ela encontra Jesus e encontra aquilo, chora, diz: eu não fui mãe. Começa a trazer toda essa questão e ele transforma a vida dela, né? Faz ela ver com outra ótica a vida. E ali ela entrou num processo de autodoação fantástico, assim como São Francisco de Assis, que a Joana também cita, né? Se doou totalmente e alcança realmente um patamar muito bom. Diz que o que mais evoluiu, né? O exemplo dela, junto com o do Paulo também, que é as duas grandes transformações, e mudaram de lado violentamente, né? Por esse processo todo de conscientização de um novo processo, né? Exatamente. Que ela fala que Paulo, a hora da transformação dele foi quando ele entra em contato com Jesus também, fica cego. Isso. Tem uma cegueira meio psicológica, assim, porque realmente ele estava cego, né? Então ele precisou voltar a si. Então tá. Então, né, como o nosso propósito aqui também do módulo é falar desse encontro do ego com o self, a gente tem um largo trânsito, a Joana vai falar pelas faixas mais primárias, né? Então, muita experiência na área sensorial,
fisiológica, que abre uma possibilidade para um futuro racional, que seria o homem mais reflexivo, o homem mais lógico, mas ainda não é o destino. E os pródromos dessa consciência ainda latente, elas vão irromper em insights que vão se fixar no self após as atividades demoradas do ego, que é aquele parto difícil que a gente sabe que o ego vai precisar passar. Então, ela faz uma comparação da pérola na concha escura do molusco, que há uma irritação, ela frisa, no tecido que lhe dá origem. Então, o ego sofre irritações também. Processo lento, profundo, intransferível, intransponível, que todos passamos. A gente vai se desacomodando desde que nasce. Então, a consciência ela vai surgindo nessa forma de provocação. Então, no sentido figurado, quando a gente passa por esse estágio de consciência lógica, que é uma grande conquista de começar a usar a razão, tem a inteligência do coração, que ela diz, que sente e se aformoseia no amor, essa divina essência da vida, que é o ponto culminante da busca. A partir do momento em que ele se instala no íntimo, torna-se mais fácil o avanço, pois que resulta da superação do ego e das suas cargas de paixões escravizantes. Então, aqui ela polariza paixão e amor, né? Porque a paixão, sim, ela é uma coisa necessária, como os instintos, como o cavalo, como a força motriz, tudo que a gente precisa de impulso, só que por si só não é suficiente. O amor, sim, seria uma superação do ego, seria uma busca de beleza, de nobreza, de harmonia, e que, sim, tem a ver com essa consciência mais ampliada. É outra forma de ver. Então, ela diz, o ego não é o violino afinado, como a gente pensa. Nós não estamos preparados, né? Nós não estamos ainda... A minha verdade, o meu ponto de partida não é a totalidade. Para que a musicalidade do universo, né? Lembrando que o universo, luzes, sons, possa dele, do ego, espraiar-se, mas em face da capacidade que tem de ocultar o self, que é a nossa pérola preciosa que está ali incrustada, quando entendido e trabalhado. Liberta a melodia do sentimento de afeição, que se vincula ao amor divino, facultando a identificação com a felicidade. Muitas vezes começa num sentimento de piedade, num sentimento de misericórdia, numa conquista pequena e gradual. Então, há uma conquista nesse sentido, de sintonia com o amor. Então, o nosso sofrimento, ela reforça, né, poderiam ser evitados, caso tivesse a clara visão da realidade do objetivo final, que é a plenitude. Então, existe uma realidade, existe um objetivo final, e nós escolhemos, por vezes, passar por aquilo em branco e acabamos sofrendo para nos realinharmos, seja através de circunstâncias ou de traumas, né? A Joana vai falar nesses capítulos que, de novo, nós somos coautores do nosso destino. Então, nesse sentido, estamos mudando o nosso karma o tempo todo, porque nós criamos nosso destino. Então, ela vai dizer que quando em consciência de sono, inconscientemente eu estou criando a minha realidade. Então, às vezes, aquilo que eu mais temo, eu vou me encontrar várias vezes, porque meu inconsciente quer me pôr de frente com isso. Ou eu tive um pai ou uma mãe de tal forma, eu vou encontrar parceiros dessa forma, porque o inconsciente nos convida a trabalhar novamente, a rever essa questão. O inconsciente ele não é taxativo, ele não é moralista, ele apenas procura a verdade, que é essa realidade de encontro de plenitude. Então, nós vamos passar por situações estranhas, criadas por nós mesmos, seja inconscientemente ou conscientemente. Então, quanto mais consciente eu estou, quanto mais sintonizado com o amor, também melhor a minha realidade, mais feliz eu sou, mais alegre, porque eu estou já numa posição, já com uma razão trabalhada e mais sintonizada, consigo, então, ter uma vista mais bonita. E as vidas vão se vinculando, mesmo que a gente não tenha conhecimento, parece algo distante, né, para o espírito é pouco tempo, então uma vida muitas vezes é a continuação da outra, então muita coisa vai vindo
e nós lidando com isso da melhor forma também vai alterando o karma. Ela é bem clara nisso, né? Compreensivelmente, o processo de crescimento começa na fase da consciência de sono sem sonhos, quando todos os acontecimentos são destituídos de significado psicológico, de realidade, expressando-se de maneira automática, repetitiva, retendo o indivíduo, aí que me chama a atenção, nos instintos primários de que se utiliza para sobreviver. Eu queria entender mais essa... retendo ainda o instinto primário. Porque como eu estou muito ainda em consciência de sonho, né? Sem sonhos, que ela fala. Sem sonho. É como se fosse aquele filme do Matrix, né? O primeiro, em que as pessoas estão vivendo um programa e são avatares. Então, elas fazem coisas que todas fazem dentro de um sistema de computador, sem pensar muito, né? E tem uns que, o Neo, né, se dá conta que há uma outra realidade, que aquilo é um avatar, que ele não é aquele corpo, né? Que é a outra realidade, que é a real, que é a do espírito, é mais ou menos isso. Então, quanto mais inconsciente eu estou, menos racional, menos conectado com essa verdade maior, mais instintivo eu sou, porque mais eu vou me utilizar de artifícios atávicos. Então, eu vou repetir coisas sem pensar muito. Eu até tenho, ela vai falar um esboço do bem e do mal em mim, tenho, mas não é uma coisa que eu me atento muito. É mais a questão de instinto, né? Sobrevivência, minha prole, me proteger, me alimentar, cuidar do meu ego. Então, o automatismo que ela fala aqui, né? Repetitivo, né? Repetitivo. E, claro, isso vai causando patologias, né? Vai causando ansiedade, vai causando vazio existencial. E o indivíduo ainda não percebe que tem um próximo do lado dele. Então, ainda é um estágio primitivo de consciência, né? Então, o intelecto ele pode estar em ação, não existem paradigmas para o comportamento que estejam arquivados no imo, sendo essas as primeiras experiências que se consolidarão, à medida que sejam vitalizadas, podendo ressumar em forma de conhecimento que se aprimora quanto mais sejam vivenciados. Então, a vontade não estruturada é responsável por um papel importante. Daí ela diz a importância da vontade. Se estimulada a prosseguir no objetivo do despertamento, vai lhe facilitar a ocorrência, pois permanece sem estímulo, deixa de produzir o resultado desejado. E elas falam, a vontade significa o desejo de mudança, de crescimento na escala dos valores humanos, a fim de alcançar-se a perfeita lucidez, mediante a qual é possível a vivência da alegria e do bem-estar psicológico. Então, por isso que quando a Joana fala, o indivíduo que está reclamando, que está a pessimista é um doente, porque ele está desconectado com a realidade. A realidade é alegria e bem-estar. Esse mundo, claro, é um mundo coletivo que a gente construiu junto com as nossas psiques, então houve um encontro aí de almas, a gente está aqui passando por um processo, só que há uma verdade coletiva que nós mesmos moldamos. A partir do momento que os homens e as mulheres ficarem mais conscientes, o planeta também vai mudar. E a gente também vai ser mais feliz, porque tudo é ação e reação. Então, essa alegria, esse bem-estar psicológico são uma lucidez, nesse sentido. E também nesse sentido, no parágrafo seguinte aqui, ela traz o seguinte, que a ciência e a arte de pensar com discernimento constituem um avançado passo no processo de evolução. Eu entendo, então, que, como ela coloca aqui nessa passagem anterior, por mais que exista o intelecto, a razão já agindo nesse momento de sono sem sonhos, isso é diferente, no meu entendimento, desse pensar com discernimento que ela coloca. Né? O pensar com discernimento aí que entra a aquisição da consciência que ela fala, né? O despertar da consciência, que é algo que vai além do intelecto e da razão que estão agindo, né? Mesmo nessa fase ainda mais primitiva, mais instintiva. Né? E ela coloca ciência e arte, porque a ciência, né, que então mais vinculada a uma coisa concreta e racional, e a arte trazendo a emoção junto, o sentimento. Né? Então essas duas coisas têm que estar juntas para que venha o pensar com discernimento. Né? Sim. Essa coisa mais abrangente. Mais né? bela, né? Mais nobre, exato. mais harmoniosa. Isso, e mais intuitiva e mais próxima da consciência cósmica também, que é aí que eu passo mais profundo. Sim, com certeza. E porque essa vontade vai despertar o equilíbrio, a disciplina, ela fala.
e vai transformar impulsos, ou seja, eles não são ruins, eles são neutros, vai transformar esses impulsos em ideias e desejos sensoriais imediatos, em aspirações psicológicas portadoras do sentimento do belo, do bom, do nobre. Um sutil discernimento assoma, então, considerando o que é apenas prazeroso em relação àquilo que é útil, proporcionando bem-estar e promovendo a alegria de viver sem os constrangimentos das sensações exclusivas. Então, é aquela máxima da psicanálise, que a pessoa começa a dizer não para o prazer imediato, ela consegue esperar um pouquinho mais, isso é uma questão do ego mais maduro. A gente não precisa, que nem o nenê, chora, tem fome, tem que evacuar, né? Tem pessoas que dizem na análise mais freudiana, seres evacuativos, que tem que chegar já gritando, fazendo. Ela fala aquela risada, né, medonha, ela traz que é um desequilíbrio tanto quanto um choro convulsivo. Por que essa, né, essa ameaça? Por que esse tipo de comportamento seria nesse sentido, que é desarmônico, né? Então, claro que o bem-estar, a alegria de viver é uma conquista, é um discernimento. A criatura vai se dando conta, vai se sintonizando com coisas melhores e não precisa mais daquele prazer imediato porque já não está escrava do ego. Tanto, embora necessário, ela já não, o ego não é ela. Então, há algo além, há algo mais precioso, há algo que eu ainda não sei, há algo que me é difícil agora, mas eu estou tentando que melhore. Então, há essa conversa, né? E isso vai trazer algo bom, sem constrangimentos, ela fala, né? É que no parágrafo anterior ali eu não entendi muito bem a parte do superconsciente que irriga o abismo da inconsciência. Eu queria que explicasse mais a parte psicológica. Qual página? Antes do A Ciência e a Arte, na página 176 do livro que a Eva tem. 176. Daí o primeiro parágrafo, concomitantemente, isso. O superconsciente irriga o abismo da inconsciência com aspirações desconhecidas que se encarregam de romper um envoltório denso das necessidades orgânicas, a fim de que surjam os anseios de felicidade fora das satisfações habituais. A Joana ela traz que o superconsciente é aquela região do cérebro, inclusive, né, da alma, que tem o nosso vir a ser, as nossas potencialidades ainda encobertas, a ciência que a gente ainda não descobriu, o nosso futuro, as premonições, a própria intuição como sexto sentido. Tem mais a ver com o córtex pré-frontal, ali, aquelas áreas mais nobres, né? Embaixo, então, seriam dentro as necessidades orgânicas, luta e fuga, irritação, descontrole, emotividade, própria emoção, né? Então, aspirações desconhecidas. E essa inconsciência é o inconsciente daí individual. Não É o inconsciente. tem a ver com o inconsciente coletivo. Aqui nesse sentido ela está falando do inconsciente individual. Porque o nosso inconsciente vai ter várias coisas, entre elas coisas atávicas, né? De lembranças, de predisposições a doenças ou coisas que me causam mais comoção do que outras, né? Então, esse superconsciente, ele vai inspirar de forma desconhecida o ser humano para mais amplas conquistas. Porque ele está destinado ao patamar da sintonia cósmica, aguardando em vibrações de harmonia transcendente, que ela fala que é essa conexão com Cristo cósmico, que é aquele estágio também que tu é mais conectado com o planeta, tu é amigo da natureza, as coisas se relacionam. Já não é um ser único que está se debatendo, né, para conseguir se conscientizar. Ela fala acesse fascinante, acesse, conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. Então, a austeridade, autocontrole, é o conquistar-se a si mesmo, né? Então, ela fala isso é fascinante, porque ela sempre fala também que quando a gente está avançando, assim, as coisas vão em salto quântico, e às vezes a gente nem nota, e as coisas vão melhorando e nós vamos evoluindo cada vez mais. E aí me chamou a atenção também que daí, nesse sentido,
nós temos que vencer a neurose do hábito que ela traz aqui, né? Aham. Que são, então, a questão do hábito, né? Porque eles impõem comportamentos não necessariamente racionais, mas automáticos, repetindo-se em sucessão interminável. E aí depois ela traz aqui até que os indivíduos coisificam-se, né? Então, eu achei interessante essa expressão, foi do William James, inclusive, né? Da neurose do hábito, né? Que o hábito que a gente acha às vezes que é uma coisa normal, em determinado ponto chega a virar uma neurose, né? Algo Uma patológico. segunda natureza, ela chama. Também, exato. E também fala da coisa dos costumes ancestrais, né? São barreiras impostas pelos costumes ancestrais. Uhum. Que daí tu fica justamente vira esse robozinho da Matrix aí, né? Que não sai daquela mesmice, né? Evitando tendência à desvalorização, ela fala mais adiante, que decorre dos não superados, as coisas não superadas, geradores de rotina e de descontentamento. Porque nesse hábito a gente vai caindo naquela coisa, né? Estou muito velho, ou sou muito novo ainda, ou ninguém na minha família é assim, eu nunca vou conseguir, mas quem sou eu para falar? Porque se eu fizer vão me retalhar, porque se eu fazer posso não me dar bem, ou se eu fazer aquilo que esperam de mim, posso daí não me destacar. Então várias coisas surgem, porque realmente eu estou nesse hábito, como uma segunda personalidade, identificada com a persona, né? E acabo me desvalorizando, que é uma atitude doentia, comum ainda, né? A gente ficar ainda nesse vício. Então, como tu falou, se coisificam, perdendo o sentido da humanidade. Inclusive, ela fala que, esse Gurdjieff aqui, fala que as nuvenzinhas, casos seres, né, não são mais que nuvenzinhas de vapor aglutinados por um corpo, não sobrevivem à morte, porque não há praticamente nada para sobreviver. Se eu não formo consciência, eu desencarno e acho que estou morto para sempre. E daí são aqueles casos, e realmente não reencarno, não sou mortal, porque eu acredito nisso. Eu estou onde a minha realidade está. Então, seres inconscientes não atingirem da imortalidade, de certa forma. Como aqueles homens-bombas, né? Se eles estivessem despertos, eles iam continuar se explodindo eternamente. Eles entram num coma profundo, ali vão eras. E realmente morreram. Durante muito tempo, durante muitas eternidades, entre aspas, estão mortais. Então, o indivíduo imortal, que ela fala às vezes, e uma coisa que me chamou a atenção, a conquista do homem imortal é uma conquista de consciência. Porque quanto menos apego, quanto mais desprovida eu estou da matéria, dessa nuvenzinha de vapor, de átomos aglutinados, mais eu sei da minha realidade e mais eu transito daí em outras situações. Porque eu não estou apegada com a situação, né? E ela vai falar também nessa questão, além dessa conscientização, controlar todas as suas funções, né, em uma disciplina natural, sem sacrifícios martirizantes, nem concessões pieguistas. Na página 181 desse livro. Então, não é uma coisa forçada, né? E não passa pelo moralismo desnecessário, não é uma coisa, não pode beber, né? Pessoa decente não faz isso. Não é nesse sentido da pieguice. É uma coisa muito mais sincera e espontânea. Há, sim, uma disciplina, mas não é, né, um lamúrio, não é um sacrifício do mártir, não é nada assim de se contorcer, de convulsionar. Até porque a gente, às vezes, se exige muito, porque a gente lê livro de pessoas maravilhosas, que fazem coisas maravilhosas, né, do próprio Paulo, que é picado por uma cobra, ele bota a cobra na fogueira, e a cobra cai, e ele continua pregando, né? Então, coisas assim incríveis, a gente pensa, nossa, e eu aqui, né,
fazendo fofoca, descontrolada, ainda pensando em mim. E daí eu fico pensando que eu tenho que agora, a partir de hoje, fazer tal e tal, me martirizo. E isso é falso, né? Porque a gente sabe que a gente tem que partir de onde eu tô. Se eu sou invejoso, eu tenho que partir da inveja, eu tenho que partir, sou preguiçosa, eu tenho que partir da preguiça. Então eu tenho que me olhar e tentar melhorar um pouquinho, porque não é virar quem eu não sou. Eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória, eu sou quem eu sou porque eu vim de algum lugar que me foi mais agradável agir dessa forma, ou menos penoso. Então, eu tenho que respeitar as minhas raízes. Muitas delas não sei de onde veio e por que eu agi assim. Mas, então, há uma tendência da alma. Então, escutar isso, deixar que vá ao natural, mas com disciplina, com a vontade, com querer se descobrir, né? Querer se encontrar. O pensamento, então, muito forte. Sinceridade das ações é algo muito norteador para nós também. Não é nada além sobre-humano, né? O que ela traz aqui não é uma coisa que poucos conseguem. Poucos querem, na verdade. Porque a gente tem que encarar o nosso medo, né? De se olhar, de ter que mudar alguma coisa, de repente, ou de ter que olhar para aquilo monstros que eu não gostaria de rever. Então, esforço para manter essa emoção em harmonia, para não ter essa variação de humor, nem excesso de emotividade, nem a escassez dela, prudência, comportamento saudável, para tentar agir com essa natureza animal. Essa conquista gradual, eu acho bem interessante quando o William James fala ali, parece não haver dúvida de que todos nós, até certo ponto, somos vítimas das neuroses do hábito, muitas vezes impedidos de avançar por causa das barreiras impostas pelos costumes ancestrais. Informa-se num bocado tradicional que os hábitos são uma segunda natureza. Então, é complicado, porque não depende só da vontade, né? Tem muita coisa atrás que nos coloca nessa situação de ir mais devagar, né? Desmontando. Então, ela fala de um aprofundamento, porque nessa visão superficial, realmente, nós vamos reproduzindo e adoecendo. Ela fala um aprofundamento dos valores éticos morais, em qualquer situação. Diretrizes de equilíbrio sexual, conduta social que não lhe criem choques perturbadores, mesmo quando escamoteado o sentimento por aparente aceitação da ocorrência, mesmo fingindo que é normal, né, gente? Mascarando conflitos que sempre ressumam em forma de depressão, distúrbio do pânico, alienação. Então, se o corpo, o ego, não se deu conta, a alma vai falar e eu vou adoecer. E como a gente acha que tem controle da nossa razão, do nosso consciente, a gente se apavora quando está com algum transtorno psiquiátrico, a gente aparece, então, derrotado. Aquele discursinho que eu dei o remédio. Mas não é o remédio culpado. Vamos olhar o que é essa crise, o que é esse surto. O que será que eu estou fazendo que não sou eu? Do que será que eu estou fugindo? O que desencadeou? Não consigo ver, porque às vezes não está claro mesmo. Então, aceitar, ter humildade de aceitar que há algo mais forte do que eu dentro de mim agiu. É difícil. E ela fala desse desequilíbrio, né? Com a falta de ponderação, diferindo a anatomia do comportamento emocional. Então, eu tenho uma anatomia, eu tenho uma tendência, vamos dizer, e, às vezes, a comunidade exige, ou faz eu acreditar que eu devo ser de outra forma, ou que eu devo fazer certas experimentações sexuais, né, que está na moda agora. E isso acaba, às vezes, destruindo uma criatura, né? A gente vê que nas clínicas as pessoas chegam transtornadas. E não é nem questão da sexualidade, é questão de não saber o que está fazendo. Vocês entendem? Então, isso é muito sério. E isso ela fala aqui. Então, alargando-se cada vez mais o maquinismo orgânico, ou seja, sai um pouco da matéria, consciência de si, identifica a emoção superior, aquela que induz ao cultivo da beleza, da arte, da poesia, da música, da inspiração do bom e do gentil, do nobre e do superior. Daí sim eu vou ter mais possibilidades. Eu vou procurar coisas mais sutis, mais delicadas, como a yoga, o canto, a música, a pintura, a meditação, a prece, outras mentes com sintonia superior. Tem os retiros, tem as religiões, tem a conversação estimulante, inspiradora, não precisa ser num boteco enchendo a cara, pode ser tomando café, pode ser
num parque sem botar nada na boca, só conversando, e aquilo realmente sendo algo de troca, mas há um vício do vazio, né? Então, se eu não procurar pessoas que vibrem um pouquinho melhor, eu também vou ficar medíocre. Essa é a verdade. Ela fala, procurem pessoas que vibrem melhor. Procurem pessoas que te apresentem a sombra, não o deserto. Então, a gente tem que ter por hábito também a caridade, a hora da caridade, a hora da caridade, mas quando eu for selecionar minhas amizades, eu tenho que estar com pessoas que me ajudem. Não é a falta de caridade. Não, a gente tem que selecionar aquilo que a gente sintoniza para nos fortalecer, para sair da conversa com alguma coisa além do que quando a gente chegou, porque senão a gente vai ficando neurótico e achando também que o mundo é aquilo, né? Então, tem o belo nesse mundo interior, que vai transparecer em todas as coisas exteriores, desabrochando em sentido de harmonia dantes não experienciado, que se procura às vezes com drogas, com outros tipos de coisas, né? Na verdade, uma inversão. Daí, quando eu consigo alcançar esse nível de consciência de mim mesma, não mais é possível uma existência harmônica sem a presença da arte nas suas mais variadas expressões, do amor como sentimento de união entre as criaturas e tudo quanto existe. Daí o que eu achei bem interessante, porque o significado real da caminhada humana é alcançar a plenitude pela autodoação. Qual é o significado real da caminhada humana? Ela responde, alcançar a plenitude pela autodoação. E ela vai dizer que o ego dilui-se. Não é o ego se dissocia. Ele dilui-se lentamente, como uma água. Aquela emoção, o meu inconsciente, a minha força psíquica, o meu impulso, a minha força, tudo isso vai para o lugar certo. Certo para mim, né? Para a minha natureza. Então, aí tu vai ter uma plenitude, né? Consequentemente, mas só através do amor que se sublima. Daí ela fala que depois desses esforços hercúleos, o ser atinge um nível objetivo da consciência, cósmico, transcendente. E quando Allan Kardec pergunta, né, quando interrogados sobre o que é o bem, e vai responder que o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Então tem uma lei no universo. Quando nós seguimos essa lei, a gente está no bem, e quando a gente não segue, a gente tem esse direito, a gente está no mal. Foi bem claro. Questão 630, do Livro dos Espíritos. Então, o mal ele vai ter uma existência relativa. De novo, aquela coisa, Jung vai falar assim, o mal existe, tem cheiro, tem cor, tem tudo. A gente sabe do mal, a gente sente o mal desde que a gente nasce, a gente conhece. Sabe até quando uma criança está bem intencionada, quando não está. Mas o bem não lhe toma o lugar. Como para Joana, nessa visão dela, o destino é o bem, então o mal, nesse sentido, é relativo, porque enquanto o bem não toma o lugar do mal, ele existe, mas ele passa, em algum momento, não vai mais existir. É uma prática equivocada e egoística, ou seja, do ego em relação ao bem, não tendo legitimidade, qual ocorre com a sombra, que é a ausência da luz, e com a imperfeição, que é a cópia distorcida da perfeição. São corpos superficiais ainda. Então, quando a gente tem dificuldade de agir corretamente, nós agimos então com o mal, de uma forma equivocada, de uma forma ainda desarmônica. E daí ela fala que se faz irmã da natureza, quando a individualidade se liberta do ego, mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões vibratórias. E a gente está vendo muito essa... no nível inferior, né? Como se estivesse num quarto escuro, silencioso. Desaparecimento da mente, a mesma coisa que o espírito mortal, que morre realmente. Desaparecimento da mente. Os seres humanos são o que há de mais consciente no universo. Então, a gente tem um potencial de razão, de lógica,
o destino é procurar a beleza, o harmônico. Então, tem criaturas que estão no nível de consciência adoecidas, como se morasse na caverna do Platão, no quarto escuro, ou estão num processo de transtorno há muito tempo. Então, acaba desaparecendo a mente. Então, eu não tenho mais prazer, que são as depressões mais longas, né? E o prazer, ela vai trazer a base organizativa do que se denomina como realidade, né? Que Freud vai falar, o princípio do prazer. Desde pequeno, o bebê procura prazer, ele vai mamar, ele vai ter prazer, ele vai sentir o cheiro, a voz da mãe vai ter prazer, vai evacuar, tem prazer também. Tem muita serotonina, tem muito hormônio do prazer nas microvelocidades intestinais. Então, a gente tem esse princípio como base da realidade. Então, de novo, não é para viver que nem uma seta, né? Hipócrita, fingindo que é melhor do que os outros, que melhor que pode, porque isso é só perda de tempo. Então, ela fala justamente para a gente ter essa base do princípio do prazer e uma compreensão de valores, que nessa consciência de sono é quase nula. Não tem sentido nenhum psicológico, então eu sou um nihilista. Eu acho que nós somos um erro, né? Matemático, não sei porque a gente está aqui, porque esse mundo é horrível, porque esse mundo é cinza, porque os outros, porque eu quero, porque eu... Daí a capacidade de qualificação encontra-se embotada, incapaz de expressar-se com nitidez. Então, são pessoas que estão adoecidas ainda nesse processo de embotamento e não conseguem ver as coisas boas que têm, não conseguem sentir prazer, realmente perdem essa conexão. Então, ela fala do oposto, quando a gente consegue se libertar disso, a consciência plena, o Cristo cósmico, penetrando no entendimento do mecanismo universal, nas leis da vida, embora os limites que fazem parte do espírito humano, na sua condição de relatividade ante o absoluto. Então, ora a gente fica na caverna, ou a gente faz o oposto, que é o mesmo disso, que é fantasiar uma realidade que não existe, né? Então, aquelas religiões, aquela filosofia, porque eu saio daqui, eu vou para um lugar muito superior, onde eu viro um anjo, onde eu tenho todas as coisas boas para mim, e eu passo, então, nesse momento de contemplação, no bem eterno, e não é assim. Porque a gente tem que aceitar a realidade de uma relatividade, de uma imperfeição absoluta que nós temos, ainda de uma pequenez. Isso faz parte dessa conscientização que a Joana traz. E, quando diz, né, o Cristo que vive em mim, muitos falaram, é o estágio luminoso. Não é mais aquela personalidade que vive, mas a essência divina consubstanciada no ser, que se liberta do cárcere das reencarnações para iniciar novos ciclos de evolução transcendental. Então, não preciso mais ficar vindo na Terra de novo, como filha da Mariazinha. Agora eu vou para outro lugar, vou ver como é que é outro planeta. E deve ser muito legal, né? Eu sonhei esses tempos que eu estava era uma nave, e eu estava com outros espíritas no sonho. E a gente assistia como se fosse um telão, assim, mostrando como era a vida em Vênus. Daí tinha tipo um narrador, como Cid Moreira, assim, falando, a vida em Vênus, não sei o quê, apresentando. E tinha uns seres estranhos, tipo uns dragões subterrâneos, que mantinham ali o planeta e toda aquela coisa, né, arquetípica. E daí eles mostram, assim, alguns poucos humanos que foram para Vênus, no meu sonho, e falam, de repente, assim, e ele tinha, assim, um deles tinha um altarzinho com coisas budistas. Eles falaram muito, cada um deles tem a sua religião. E os espíritas, no sonho, assim, todo mundo se apavorou, porque espírita se acha, né? Então, a gente acha que só quem conheceu as verdades do Kardec é que vai evoluir. No meu sonho, tá? Não sei o que isso quer dizer, gente. Não sei para onde que eu fui. Eu não sei o que meu inconsciente coletivo estava fazendo, zanzando no espaço, vendo Vênus. Mas, assim, me chamou a atenção a mensagem do sonho, né? Porque a gente sabe que tem gente que não tem religião e que evolui, criaturas cientistas que doaram a vida inteira, pessoas caridosas que ajudaram vidas, salvaram, né, às vezes nações e anônimas, ou o próprio Jorge, né, fedido, coitado, humilhado, mas conseguiu. Então a gente não tem noção. Claro, nós precisamos de congregações para nos sentir mais capazes. É bom, a gente é espírita, então tem os evangélicos, tem os não sei o quê. Isso dá um poder para a pessoa, né, para falar, não, lá na minha casa espírita, a gente junta a goiaba, a gente leva, e olha que bom. E realmente é bom, mas a gente tem que saber que isso não é tudo, né, que a gente tem também
Imagina quantos mundos, quantas coisas. Imagina se existir mesmo esses dragões subterrâneos aí que mantêm o planeta. E quantos seres diferentes que não devem ter, né? Como a gente pode acessar isso quando conquista, quando merece, quando não está mais tão infantil, né? E não é fácil, não é de uma hora para outra. Não é, né? Entrei em êxtase e agora fui, né, para minha nave e voltei para o meu planeta. Não. A gente sabe que é demorado, que é sofrido, que é humilhante. Porque olhar para o ego é humilhante. E tem que engolir aquela verdade amarga. E daí tem que tentar de novo. Daí quando eu consigo, que bom. Mas sempre com aquela noção do meu tamanho, né? Do que eu posso fazer, que às vezes eu não preciso mudar os outros, né? Não preciso querer que os outros gostem de mim. Isso é bem forte. Que o desaparecimento do eu apaixonado e perverso deu-se não mediante a autonegação, autodestruição, mas através da autoexcluição das estratificações dos alicerces procedentes das experiências primárias da evolução. Justamente isso, né? Não é a mortificação do corpo, né? Os sacrifícios, os silícios que faziam antigamente, né? Essa questão de negar o corpo, né? Negar os instintos, não é por aí, né? É diluir. Eu gostei desse termo, né? Tu vai diluindo, vai tornando isso mais fluido, né? Mais aguado ali. Não é aquela predominância grosseira, né? Espessa, né? Vai ficando uma coisa mais leve. E aqui ele coloca esse é o caminho que esses grandes mestres sábios percorreram, né? Sim. E que esse trânsito do self, pelos diferentes níveis de consciência, pode ter lugar mediante sofrimentos e êxtases. Largas vivências do erro ou através dos processos das lentas transformações. O próprio fato de reencarnar, ela vai falar, já é uma expiação. Né? Ninguém vai dizer o contrário, né? Tem que acordar, levantar, tem que dar comida para o cachorro, tem que cortar as plantas, tem que sair de casa. Tu não está afim, às vezes, né? Tu é ser humano. É muito bom a gente, de tempos em tempos, se olhar como ser humano e olhar, hoje eu estou um caco. Né? Hoje eu estou um bagaço. Hoje, se eu pudesse, eu tirava férias, ia embora daqui e começava a minha vida no Piauí. A gente tem que olhar para nós e pensar assim, para aceitar isso, depois ver. Porque essa raiva, essa energia, essa ignorância, ela tem que vir à tona de alguma forma. A gente tem que olhar para isso. Senão a gente fica fingindo, né? Fica fazendo pose de galã e bem-humorado, né? Também deixa o outro bem-humorado. Se o outro está bem-humorado, deixa. Fica com raiva, mas deixa, né? As pessoas têm direito de ser felizes, nem todo mundo está triste, nem todo mundo está devendo. Então a gente tem que ficar aceitar a alegria dos outros, tentar ser igual e tal. O que ela traz assim que chama a atenção é que quando tu quer, tu consegue. Então, quando tu tem vontade, daí, com disciplina, harmonia, claro, né? Sem pressa, porque tu vai passar por uns perrengues, não vai ser tão fácil, mas vai ter coisa boa também. Daí consegue. É só isso. Não tem nada demais assim. Então, ela traz aquela passagem dos Coríntios ali no final, né? Entre aspas, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, nós os recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Bem legal. Então, ela fala também no momentos de saúde e de consciência, que quando eu estou em prol do bem geral, vai resultar no bem próprio. E que não existe fatalidade para o mal. Porque ele fez mal, mas se não tivesse feito... Não, tem uma inteligência que compensa, né? Mas que deveria ter acontecido dessa forma, talvez não. O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo. E nunca do que Deus lhe faz, como apraz aos pessimistas, aos derrotistas e cômodos afirmar. É muito cômodo, né, dizer que foi culpa do azar, que foi Deus que quis, que eu sou um miserável. Agora que eu tive responsabilidade, que há um aprendizado aí, é mais difícil de lidar. Então, ela manda o convite para refazer a vida, todo momento, para melhor, mediante atos saudáveis, construir e elaborar novos karmas, se libertar dos penosos que te pesam na economia moral, libertação,
que é aquilo que a gente estava falando, quando adormecida a consciência vai ter automatismos, quando lucidez, discernimento, mais valores divinos, aumentando a capacidade de amar e servir. Quanto mais eu consigo servir, mais lúcido eu estou também. E isso acontece natural, não pode ser um flagelo. Tem tesouros nesse superconsciente, e o karma vai se aureolar de luz e paz que te ensejarão plenitude, aquela velha história. Sempre que o mal te encontra fazendo bem, as coisas mudam. Como aquele obsessor, o Máscara de Ferro do Divaldo, né? Ficou mais de 30 anos perseguindo ele, chamando ele de monstro. E ele chamava de Máscara de Ferro porque lembrava muito aquele filme do Máscara de Ferro. Então, um dia chegou uma criança na casa do Divaldo, feinha, ele falou, olhou assim, uma judiaria, pegou a guriazinha e ia adotar. E daí esse espírito apareceu, tu ama essa criança? E Divaldo, olha, eu não amo, eu acabei de conhecer, mas eu vou tratar bem, né? Não, eu quero saber se tu ama. Olha, eu não conheço. Ele, não, porque essa criança é minha mãe, foi minha mãe. Se tu tratar bem, eu te desculpo dos teus pecados. E daí aí que eles fizeram as pazes, porque aquilo comoveu o Máscara de Ferro. A partir dali, ele começou a passar, inclusive, um ajudante do Divaldo, porque o Divaldo conquistou pela paciência. Então, a gente, às vezes, tem que conquistar também pela paciência, que é difícil, porque a gente não está sempre feliz, né? Tem pessoas que são nossos obsessores, né? E ficam na nossa volta e insistem. Daí, estão nos testando. Estragou meu dia. Não, é tu que não está tão bem. Está achando que está muito bem. Não estragou teu dia coisa nenhuma, né? Daí que ele vai estar aqui nesse livro, Maria de Magdala. Que ela estava em consciência adormecida, vivia em promiscuidade moral. Estou nem aí. Daí, quando olhou Jesus, despertou, alterou o comportamento de tal forma que elaborou o abençoado karma de ser a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Que honra! Porque o que importa para o espírito é a verdade. E já Judas, consciente da missão do mestre, se intoxicou pelos vapores da ambição descabida e, despertando depois ao enforcar-se, estabeleceu o lúgubre karma de reencarnações infelizes para reparar os erros tenebrosos e recuperar-se. Então, ela fala que o karma e a consciência andam juntos. O karma, decorrência da consciência. A consciência é poderosíssima, não é autoajuda. Autoajuda é para quem é superficial, porque se a gente se aprofundar mesmo, a gente está criando a nossa realidade através da nossa consciência. Tem uma causa e consequência, mas eu posso abrandar isso conforme o meu agir, o meu pensar, porque pensamento também é ação. Nós somos energia, então quando eu estou pensando, eu também estou agindo. Se eu conseguir ter uma consciência mais digna, mais harmônica, melhor, evitar coisas negativas, evitar pensamentos pessimistas, eu consigo, inclusive, ter uma vida melhor. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, número 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os mensageiros responderam: Deus lhes impõe encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Provas e expiações. Visa ainda o outro fim encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Eu faço parte da obra da criação. Então, eu estou aqui me preparando para suportar essa missão que eu tenho. Como um soldado do Cristo. A gente é filho do Cristo, né? Então, a gente tem alguma coisa. Então, a gente está aqui em preparo para fazer isso que nos foi designado. Achei bem legal essa parte, assim. E como é importante essa questão da consciência, né? De nós nos conscientizarmos que nós somos efetivamente instrumentos de Cristo. Assim como ele utilizou o Paulo, claro que guardando-se as proporções, né, do Paulo e da própria Madalena, nós temos a consciência que somos instrumentos de Cristo
para um contexto total de crescimento, de evolução nosso e de um contexto total. Nós somos instrumentos. Assim como ele usou a Madalena e usou Paulo, ele nos usa também para o nosso crescimento, para o nosso processo de evolução. Somos usados dessa forma, através desse nosso processo de crescimento, de consciência e crescimento de maneira geral, né? Só acho que isso a gente tem que ter consciência que somos instrumento dele. Exato. Não é? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Que nos dá dignidade, né? Que nos dá dignidade. E realmente, quando ele fala, é um egoísmo reverso, porque fala que nós servindo o outro, ele está nos servindo. Se eu chego ali e evito que uma pessoa se mate, eu faço a pessoa ficar bem, eu penso que eu estou ajudando, mas, na verdade, ela está fazendo eu reconhecer esse meu poder, esse meu talento. Porque já que eu vim aqui para descobrir o que eu tenho... Para descobrir, não, né? Porque a gente não é tão besta assim, mas assim, de suportar essa missão nobre, então o outro realmente é meu instrumento. É muito legal pensar assim, né? Não fica tão difícil. E uns instrumentos dos outros. E aí até dando um testemunho assim de como a gente tem esse potencial incrustado dentro de nós e que nós temos essa dificuldade de sair. E quando nós começamos a sair dentro desse envoltório que nos segura, que é essa espontaneidade, esse crescimento, quando nós nos aproximamos da casa espírita, nós começamos a crescer dentro da casa espírita e nos damos consciência do que a gente é capaz. Estou falando de mim. Quando eu cheguei lá, eu via, bom, o cara trabalha no mediúnico. Puxa, no mediúnico, eu não vou chegar nunca lá. Quer dizer, hoje eu não trabalho em mediúnico, mas eu trabalho em uma série de outras atividades que eu jamais me imaginaria um dia eu fazendo. E, no instante, estou lá fazendo. Então, quer dizer, o que nos oportuniza da gente fazer esse crescimento. Né? Hã? Vontade e força de vontade. Porque às vezes a gente tem vontade e não tem a força. Então, Deus nos dá, e Jesus nos dá essa força, usando esse nosso potencial todo que a gente tem, e que às vezes a gente é inconsciente disso, que a gente não tem. Mas eu vou trabalhar lá no Bezerra e tal. E nada mais é de uma atividade que nós temos a capacidade de fazer. E está adormecida dentro da gente. É para nós mesmos, né? Dentro desse crescimento de consciência que a gente tem essa capacidade, né? Como se Jesus falasse, não, tu não nasceu por teu corpinho, não é só porque tu quer fazer para comer, beber, né? Tem coisa maior, é para ti também, mas é maior. O plano é maior, então procurar o belo, senão a gente é mesquinha, fica medíocre. Não é para isso que a gente tem bilhões de evolução, né? Então, acho bem legal pensar assim também. Isso aqui é difícil, né?